Então vamos continuar a questão 7. Só um detalhezinho, a questão de eu ter parado na aula anterior para retomar só agora é porque os vídeos têm que ter no máximo 10 minutos. Pelo menos é para não dar problema. Por isso que a gente teve que parar no meio da série. Então vamos lá, continuando. Do 1 ao 185, quantos algarismos eu tenho para descobrir o salário do artista? Para descobrir quantos algarismos, eu preciso separar essa contagem em grupos. Grupo de 1 algarismo, de 2 algarismos e de 3 algarismos. Agora, vamos descobrir quantos números eu tenho de cada um. Do 1 ao 9 são 9 números, do 10 ao 99 são 90 números, do 100 ao 185 são 86 números. Vou dar um exemplo aqui, só um exemplo prático para você ter uma ideia de realmente ter uma ideia de como a contagem de algarismo, os alunos cometem erro por falta de atenção. Se você vai jogar futebol com seus amigos e você tem da camisa 2 até a camisa 6, imagina que você tem lá o uniforme do 2 ao 6. Você vai ter quantas camisas? Quantas pessoas vão poder jogar com as camisas do time? Não são apenas 4, como eu já havia falado na aula anterior. Porque eu vou poder jogar com a camisa 2, a camisa 3, a camisa 4, a camisa 5 e a camisa 6. Então são 5 elementos. Então quando eu for contar elementos, não estou fazendo continha de subtração, eu estou contando elementos, eu posso fazer o maior menos o menor. Só que tem que somar um. Se eu não somar um, eu chego no número de elementos errado. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora, então, 9 números. Só que esses números têm um algarismo. Então, vezes 1 dá 9 algarismos. Esses 90 números são 2 algarismos. Então, dá 180 algarismos. Esses 86 números, cada um tem 3 algarismos. Então, vezes 3. 86 vezes 3, 258 algarismos. Somando a quantidade de algarismos, 258, 180 mais 9 dá 447 algarismos. Como ele ganha R$2 por algarismo, eu faço isso aqui vezes 2. Isso aqui vezes 2, como a gente já resolveu esse problema aqui, vai dar 894. 894 reais. Essa aqui era uma questão aberta, ou seja, não tinha as afirmações, né? As alternativas A, B, C, D e E. Você chegando nesse valor, você colocaria no gabarito, tá certo? Então vamos lá, questão, isso aqui é bem importante, é uma questão diferente de fazer, que normalmente os alunos que nunca fizeram isso, eles erram. Tá bom? E se você sabe e cai uma questão dessa lá no mês de outubro, você já tem uma questão garantida. Tá bom? Questão 8. A questão 8, ela envolve volume. Uma questão rápida de fazer, mas por isso menos importante. Diz assim, ó, numa casa gastaram-se 37,2 metros cúbicos de água durante o mês de novembro. O número de litros gastos em média por dia. Então primeiro, ele deu o volume gasto no mês de novembro. Novembro tem 30 dias. Então, esse volume de 37,2 metros cúbicos em 30 dias. Se você quer o volume diário, você vai dividir por 30. Você pega esse volume aqui e divide por 30. Vai te dar quanto gasta por dia. Mas como a resposta é em litros, você não vai pegar isso aqui em metro cúbico e dividir por 30. Porque ele dá trabalho, é um número decimal. Então, primeiro transforme para litros. Metro cúbico para litros, lembra? Se eu transformo o volume para decímetro cúbico, eu posso trocar decímetro cúbico pelo litro, tá bom? É onde eu consigo converter o volume em capacidade, tá bom? Então, 37,2 metros cúbicos vezes 1000. Lembra, multiplicação por potência de 10 é a vírgula que caminha. Você não vai ficar montando continha perdendo tempo. Multiplicação por potências de 10, você caminha com a vírgula, tá bom? Multiplicação e divisão é só caminhar com a vírgula. 37,2 metros cúbicos vezes 1000, 37.200 litros. Isso aí em 30 dias. Por dia, eu
eu vou pegar o 37.200, dividir por 30. 3 vezes 1, 3 para 3, nada, abaixo 7. 3 vezes 2, 6 para 7, 1, abaixo 2. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Abaixa esse zero e não utiliza, então eu coloco no quociente. Ó, bem comum que os alunos errem isso, esquecem de abaixar ou quando abaixam não fazem mais nada. Abaixou qualquer número aqui do dividendo e ainda ficou menor que o divisor, você joga um zero no quociente, tá bom? Então, por dia é gasto 1.240 litros. Bom, estaria na letra C. Agora vamos lá para a questão 9. Questão 9. Uma lata tem a forma de paralelepípedo, com 30 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Então, não importa o desenho, o que importa é que ele te deu as 3 dimensões. Qualquer sólido, se eles te derem as 3 dimensões, faz o produto das 3 que te dá o volume, tá bom? Então vamos lá, não vou desenhar um paralelepípedo, quase todos sabem, tem a forma de uma caixa de sapato, tá bom? Mas no caso aqui é uma lata para pôr água. Então o volume vai ser a dimensão de comprimento vezes a dimensão de largura vezes a dimensão de altura. Então o produto das 3 dimensões me dá o volume. Se eu fizer esse volume aqui, eu vou ter em centímetro cúbico, tá bom? Centímetro cúbico eu posso trocar por ml, mas a resposta ele quer em litros. Então, para a resposta ficar praticamente pronta, em vez de multiplicar com os valores em centímetros, vamos multiplicar com os valores em decímetro. Então vamos dividir aqui por 10, aqui por 10 e aqui por 10. Lembrando, né, quando você vai de uma unidade menor para uma maior, você divide, tá bom? No caso aqui por 10, porque a diferença de tamanho entre elas é 10 vezes. 30 por 10, 3, agora decímetros. 15 por 10, 1,5 decímetros. 40 por 10, 4 decímetros. Então, o volume vai ser, vamos multiplicar aqui como se fossem números naturais, 3 vezes 15, 45. 45 vezes 4, 180. Não tem decimal, uma decimal, não tem decimal. Então a resposta vai com uma decimal, decímetro cúbico. Mas como a gente já estudou em transformação de unidades, em sistema de medidas, decímetro cúbico eu posso trocar pela unidade do litro. Então 18 litros. Vamos terminar aqui. Ele fala o seguinte, ele dá as medidas da lata e depois diz o seguinte: despejei 20 litros nessa lata. O que aconteceu? Encheu, transbordou, ocupou a metade da lata, ocupou menos da metade da lata, ocupou mais da metade da lata sem enchê-la. Se você tem uma caixa, imagina, a capacidade dela é 18 litros. Você joga aqui 20 litros, o que acontece? Transborda, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Certo? Então a gente agora vai para a questão número 11.